Então vamos retomar agora. Vamos ver alguns aspectos bem práticos para a gente que aplica o passe, né? Vamos relembrar algumas coisas, né? E quando a gente vai receber o passe também. Primeiro, como a gente deve aplicar? Né? A mão. Antigamente, né, existia o chamado passe rasteiro, né? Eu recebi alguns assim, bem na minha infância. E que havia uma série de gestos específicos, né? Passe padronizado, fazia, que usava para um lado, que usava para o outro. Particularmente eu achava aquilo um pouco estranho. Ainda mais pelo seguinte, quando a gente vê a atuação de Jesus, dos apóstolos, que não era o procedimento deles, a simples imposição de mãos. Mas não é razoável, né, que se faça isso, que o movimento, olha, se a pessoa tiver um profundo conhecimento das energias que estão sendo trabalhadas naquele momento, e se a pessoa tem uma percepção muito maior de como está agindo, pode até ser. Mas neste passo que a gente faz, né, que é um passe de alguns instantes, né, 1 minuto, 2, é muito difícil ter essa percepção plena e troca de assistido rápido e assim por diante. Então, mais uma vez, né, aproveitando para ilustrar do filme Nosso Lar, a gente vê quando Lísias, o enfermeiro, né, aplica os passes na região gástrica do André Luiz, que era a região bem comprometida, ele faz movimentos com a mão assim, mas no filme ilustra bem. Ele está com uma compreensão plena do que se passa ali. E não é o caso da maioria dos passistas ali na hora. Então, simplesmente a imposição das mãos. Que é o que Jesus fazia. Jesus, que tinha capacidade plena de atuar em todas as possibilidades, fazia só isso, impunha as mãos. Eu considero até que uma proposta de humildade. Pela nossa limitação de compreender profundamente o que se passa ali, ofereçamos o nosso melhor, rogando para que a espiritualidade superior, ela trabalhe aquilo da maneira mais adequada possível. Pronto. E o que a gente pensa na hora que aplica o passe? Aqui já vai uma outra referência, né? Vamos retomar aquela questão da nossa conduta. Por quê? Se estamos ali, a gente faz a oração antes, é um ambiente mais quieto, fica em silêncio. Então, assim, o nosso mundo consciente se aquieta. Se o nosso subconsciente está lotado de imagens, palavras, lembranças perturbadas, é algo esperado. Quando as portas do consciente se aquietam, que as do subconsciente se abram e o nosso lixo mental apareça. Mais um motivo para que a nossa conduta, ao longo de toda a nossa jornada, a nossa semana, e não só ali, naquela hora, que a nossa conduta seja a melhor possível. Então, muito zelo com o que nós assistimos, fazemos, pensamos, falamos, porque senão não tem jeito. A gente vai se aquietar, fecha os olhos, começa a brotar um monte de informação, imagem, palavras, sentimentos desequilibrados. Então, é mais uma vez uma referência das algemas santificantes do bem. Muito cuidado ao longo de todos os dias com a qualidade de como estamos empregando o nosso tempo, para que na hora em que nós precisarmos nos concentrar, a nossa mente esteja muito mais preenchida por boas leituras, bons pensamentos, uso correto e disciplinado do tempo. Mas o que a gente pensa então na hora do passe? Nós podemos fazer mentalmente uma oração. Tem uma referência prática, né, sobre o tempo do passe.
tempo de um Pai Nosso. Então nós podemos pedir para que aquela oração seja o veículo, né? Seja a nossa estratégia de dedicarmos aquela oração do Pai Nosso para a pessoa que está ali para receber. Mas só o Pai Nosso? Não. Se eu gosto de uma oração qualquer, é possível. É que dá um tempo aproximado para que todos façam o passo. Mas eu posso visualizar uma paisagem muito bonita, posso visualizar luz, qualquer tipo de visualização, de mentalização dignificante faz com que a espiritualidade tenha plenas condições de usar nossas energias em favor da pessoa. A oração nos favorece, mas pode ser uma visualização de luz, uma mentalização positiva, uma paisagem, uma frase, uma passagem do Evangelho que nós gostemos muito. Então é isso que deve ocupar a nossa mente, certo? Muito cuidado então com gestos. Não precisa ter nenhum tipo de gestuário específico. A gente impõe as mãos, certo? Muito cuidado também com sons, né? Então tem pessoa que começa a esbaforir, né? E faz, e assopra, e treme, e suspira. Não precisa disso. A gente não sabe a pessoa que está ali, se ela tem conhecimento ou não tem, e mesmo que tenha conhecimento, para quê, né? A gente puxa o ar e assopra, não se deve. É um momento de introspecção. Tá? E cuidado também com expressões faciais. Às vezes, durante o passe, a gente pode ter, né, um momento de enlevo em que a gente se planifica pelo momento ali. Mas se a gente se descuida também, a gente pode estar com uma expressão que a pessoa que está ali não compreende. Então, uma expressão serena, olhos semicerrados, né, para que a gente esteja atento ao que se passa ali. Tá certo? Um aspecto muito importante, muito sério, é a respeito de tocar ou não a pessoa, o assistido. E a recomendação clara é não tocar. Nós não estamos fazendo trabalho de fisioterapia, de doing. Não é um trabalho que exija toque. E é muito sério, porque, especialmente para quem não conhece, ou mesmo que conheça, a pessoa pode não gostar, se sentir incomodada, constrangida. Não tocar. Às vezes a gente tem que ter cuidado porque é um amigo, uma pessoa querida, um irmão, um cônjuge, né? A gente pode, terminou, a gente está feliz que a pessoa está ali, a gente encosta no ombro. Se temos essa liberdade de fazer fora da câmera de passe, e for algo muito sutil, muito bem. Mas particularmente se os passistas que estão ali já conhecem, já sabem daquela afinidade, se é um grupo que já é coeso há muito tempo, para que a pessoa compreenda, não, olha, ele colocou a mão no ombro, né? Fez um gesto amoroso com meus filhos, né? Acaba o passe, eles vêm e me abraçam. Muito bem, né? Não acredito que haja um problema nisso, especialmente se o grupo já é coeso. Se tem algum novato, é válido a gente comentar e falar, olha, para que a pessoa perceba e não vislumbre que aquilo é a regra, ou que aquilo é permitido com qualquer pessoa, certo? Então, às vezes, né, a gente vai receber um passe, e é uma pessoa querida, um amigo, né, e a gente, então, põe a mão assim junto, cumprimenta, se já há a mesma possibilidade afetiva fora da câmara de passes, é algo muito discreto, eu não vejo problema.
Mas salvo essa exceção, de modo geral, o passe não deve implicar em toque. Há muitas casas espíritas, inclusive em Londrina, vivenciando conflitos dentro do seu ambiente de trabalho por conta disso. Então vamos ter muita vigilância nesse aspecto, certo? Muito bem. Ainda nesse contexto, né, não só para o passista, mas para quem recebe. E já que estamos falando de aspectos práticos, então muito cuidado com a vestimenta, com o perfume, com muito adereço, né? Porque às vezes, mesmo sem fazer muito gestuário, um monte de argola, né? Então coloca, e que faz aquela barulheira de argola ali, não precisa, ou um pingente muito comprido, né? Que pessoas às vezes se debruçam um pouquinho e já encostam no assistido. Então vale a regra da discrição, da leveza, né? da simplicidade, tá certo? Muito bem. Bom, já falamos sobre o tempo, né? Quanto tempo dura o passe? Então, esse é um consenso prático, né? Um tempo estimado de um Pai Nosso. E se estamos com os olhos semicerrados, também nos percebemos os demais passistas. E é importante que a gente procure se harmonizar com os demais. Por quê? Especialmente se a pessoa que está recebendo começou a frequentar recentemente, a pessoa naturalmente é mais impressionável, mais sugestionável. Então, se ela receber um passe muito curto, ela se questiona. E se todo mundo já acabou o passe e ela ainda está lá, ela diz, o que será que aconteceu? Estou mal. Será que eu estou muito carregado, né? Precisou descarregar mais, né? Então, e também facilita a logística, né? Vai abrir a porta, vai sair a porta e assim por diante. Certo? Muito bem. E sobre como que a gente se posiciona em relação ao passista? Eu acredito que a nossa estratégia agora é a melhor que nós já tivemos, em que os passistas ficam atrás do assistido. Então a cadeira fica posicionada, né, ou o encosto da cadeira de costas para o passista, né, a pessoa se senta de costas para o passista. Eu acho que isso favorece muito o trânsito das pessoas, favorece o anonimato, que a pessoa nem percebe que está aplicando o passe, o que é ótimo, é o ideal. E também favorece, por exemplo, às vezes eu vou em alguma casa e vou para receber o passe. E eu tenho a perna bem comprida. Porque quando a pessoa vai aplicar o passe na frente, como nós já fazemos aqui, às vezes fica mais difícil, né? A pessoa fica mais de longe, pode se incomodar, porque não distancia um pouco, né, além do padrão. Às vezes tem um passe de lado, que também é razoável, mas esse, se a casa permite isso, né, do passista ficar atrás do assistido, eu acredito que é a melhor estratégia. Mas será que funciona bem? Será que a energia chega igual? Claro que chega. Como nós já falamos, é importante que tenhamos a compreensão de que se nós temos a melhor disposição, se a nossa conduta tem sido a mais equilibrada possível, e se nós sabemos que todo bem provém de Deus, a espiritualidade atuará de maneira acertada. Inclusive, pegando um outro tópico aqui, existe passe à distância. Então, por exemplo, a gente vem na casa espírita e aí estamos sentados aqui e ficamos pensando, puxa, seria tão bom se aquela pessoa assim recebesse um passe. É possível? É possível no seguinte contexto, pelo recurso da oração. A oração é um recurso de valor inestimável que nós mal conhecemos. Então, se há um ente querido que está enfermo, hospitalizado, perturbado, especialmente se há um ente não querido,
um desafeto. Esses devem receber ainda mais esse nosso pedido de passe. E o que é isso? É a formulação. Estamos aqui aguardando o nosso passe e pedimos para que Deus, na sua misericórdia, permita que um trabalhador do mundo espiritual possa se deslocar até o hospital, até a casa, e que aquele espírito benfazejo ministre um passe àquela pessoa que precisa, ou àquela pessoa que nós não gostamos. É o melhor caminho para que nós nos libertemos de uma eventual sintonia menos ajustada. Então, o passe à distância existe nesse contexto. Nós devemos evitar uma prática que às vezes acontece, que é a seguinte: a pessoa vem tomar passe e traz uma peça de roupa. Porque não tem necessidade. E a gente acaba se restringindo à questão material. Eu trouxe uma blusinha aqui da pessoa, tá, porque depois ela vai vestir essa blusinha e o passe que estava na blusa, o passe vai chegar na pessoa. Nós temos que ampliar a nossa compreensão. Por isso que a gente fala da importância do ESO, uma formação básica. Os espíritos superiores não dependem do recurso dessa natureza. Basta que nós façamos a oração sincera, que nós oremos com humildade, com unção, e a assistência que for possível será ministrada. Temos um trabalho, como por exemplo, que participa dessa ideia, a Lúcia, que é o grupo da prece. Passe fora do centro espírita. Isso é correto? É válido? Claro que é válido. Mas há alguns cuidados. Por exemplo, eu vejo que um colega meu de trabalho não está bem. Então, por exemplo, eu vou lá visitar a Michelle, lá na Drogavete. E aí eu olho para a Michelle e falo assim: acho que você está bem carregada hoje. Tira o telefone do meu, acho que eu vou te aplicar um passe agora. A gente deve evitar isso. Primeiro, que não é sensato nós irmos com comentários dessa natureza. Olha, estou percebendo, você está assim, acho que tudo não está assim. Não é assim que se faz. A gente pode, em percebendo que um amigo, uma amiga não está bem, a gente pode fazer oração, a gente pode pedir, pode lembrar do trabalho que existe na casa e assim por diante. Mas o passe é um momento em que nós temos que ter o respaldo da espiritualidade para que ele seja benfazejo. E a determinados ambientes a gente não sabe como é. Especialmente se estivermos em uma pessoa só. Então a gente pode se ver numa situação porque em um indivíduo estando efetivamente desequilibrado e a gente fala para se concentrar e receber o passe, se a pessoa, por exemplo, tem mediunidade ostensiva, se concentra um pouco, tenta se desprender um pouco do material, a pessoa pode dar passividade e ficar mediunizada. E se eu estou sozinho, fora do ambiente resguardado, é uma situação muito crítica. Então, o passe fora da casa espírita é possível, é muito útil, desde que seja um trabalho feito com pelo menos 2 pessoas, que haja um comprometimento de horário para que os espíritos superiores possam prestar assistência devida, que o grupo se reúna, faça uma oração antes, que haja assim todo um programa estabelecido. Então pode ser no hospital, na casa, especialmente quando a pessoa não possa deslocar. Senão o ideal é que a pessoa se desloque. E não que a gente vá, por mais que seja passista com muita experiência, que a pessoa saia aplicando o passe em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Certo? Muito bem. E o que é o passe coletivo? Será que funciona igual? O passe coletivo existe em muitas casas. É a situação em que não há a chamada individual da pessoa.
mas terminando a palestra, a exposição, então geralmente, se é à noite, abranda-se um pouco a luz, coloca-se uma música suave e os trabalhadores, os passistas, se distribuem ao longo do ambiente e ali ficam numa proposta de doação também, contando que a espiritualidade irá utilizar as energias que serão concedidas da maneira mais pertinente. Claro que funciona, muitas casas trabalham assim, especialmente quando o número de passistas é reduzido ou quando há alguma circunstância, né? Por exemplo, às vezes aqui na nossa casa, quando há uma festividade, uma apresentação de teatro, uma circunstância que não há tempo hábil suficiente para que nós todos tenhamos o passe individual. E aí há um contexto importante que nós temos que saber para também divulgar. O passe é obrigatório. Toda vez que eu vou à casa espírita, no caso, não o trabalhador, né, mas o frequentador, ele tem que tomar o passe? Não tem. Então essa questão do passe coletivo, ela é importante que nós saibamos e que nós nos sintamos atendidos quando isso acontecer e que também possamos divulgar essas informações. O passe, então, é uma proposta de nós nos reequilibrarmos. Mas se eu estou me sentindo bem, ouço a palestra e me harmonizo com as palavras, se quando eu me concentro no horário da música, da oração inicial, eu já percebo aquele bem-estar natural de quando estamos numa mesma sintonia dos benfeitores espirituais e me sinto em paz, não preciso tomar o passe. O passe não é uma obrigação. E como nós já falamos aqui, o mais importante para o reequilíbrio não é receber o passe ou a água, é a proposta de querermos nos tornar pessoas melhores. Então, se estamos muito bem de saúde, se estamos nos sentindo equilibrados, podemos dispensar o passe. E quando a pessoa vier nos convidar, você vai tomar o passe hoje? Que a gente tenha a alegria de sorrir e dizer: eu já estou muito bem, muito obrigado. É importante que quem tiver interesse com o passe, saiba disso. E quando não estiver bem, com a mesma serenidade, você vai tomar o passe? Vou tomar. Pronto. É importante que nós falemos disso para os trabalhadores, para que aos poucos, né, durante as exposições, durante a nossa vivência, a gente também possa compartilhar essa circunstância. E se eu sou passista, eu sempre tenho que aplicar passe? Não. Às vezes, como é natural, nós estamos precisando de um passe. E aqui eu quero contar uma história que mostra o que é nós termos essa percepção do zelo e a humildade. Eu tinha um colega, né, um conhecido, agora a gente não se encontra muito mais, e ele tinha uma padaria, que era muito famosa na cidade em que eu morava. E o padeiro era uma coisa interessante, né? Ele era assim, muito respeitado e conhecido, e sempre as pessoas iam lá por causa do pão, né? Tem padaria que tem muitas alternativas, mas ali o forte era o pãozinho. Algumas vezes, raras vezes, notava-se que o pão não era o mesmo. Mas o dono, ele falava: hoje o meu padeiro não pode vir, então nós vamos no substituto. E não ficava igual. Aí um dia eu perguntei, né, pensei, que bom que ele fica pouco doente, né, que ele falta pouco. Eu disse: não, mas na verdade, a maioria das vezes não é por doença, não. Por que então?
Disse: Marcelo, ele tem uma responsabilidade tão grande em fazer o pão, o alimento, que às vezes ele me manda mensagem e diz assim: hoje eu não estou me sentindo equilibrado para lidar com o pão, que eu sei que irá para tantas casas. Hoje eu não vou fazer. E ele vem trabalhar, mas ele faz outras coisas. Ele vai lavar louça, vai fazer manutenção das máquinas, mas ele não vai fazer o pão, porque ele faz questão de que quando ele for manipular o alimento, ele tem que estar equilibrado. E me marcou muito isso, porque tem que ser a nossa postura como passista. Todos nós aqui temos momentos difíceis na vida, fases mais turbulentas, desequilibradas, problemas de saúde. Então que nós temos assim essa tranquilidade, e é muito bom nós termos esse discernimento, porque isso nos deixa mais leves, sem aquela obrigatoriedade: nossa, eu não estou nada bem, mas eu tenho que dar o passe. Não está bem, hoje a gente recebeu o passe. Então eu não vou no centro, já que eu não vou dar passe. Pelo contrário, se estamos desequilibrados, enfermos, vamos no centro. Como eu não vou trabalhar, vamos trabalhar, mas com outra atividade. Olha, eu posso ajudar a chamar as pessoas, posso ajudar na livraria, posso fazer alguma atividade qualquer, mas não vou realizar aquelas em que a qualidade da minha energia seja mais crítica, porque não estou no meu melhor momento. Tranquilamente. Isso nos deixa assim muito à vontade, né? E se a gente não puder, que as pessoas entendam. Muito bem. Bom, é uma circunstância importante que há algum cuidado prévio que a gente deva ter a respeito do passe, pecado passe. Como falamos no início, o mais importante é a conduta. Mas tem alguns detalhes práticos que favorecem, né? Então, por exemplo, com a alimentação. Como para tudo na vida, quanto mais frugal for a nossa alimentação, melhor. Para o nosso organismo, para a nossa disposição, e claro que para o passe também. Então, preferencialmente, quanto mais salutar, mais leve, né, digestão mais fácil for a nossa alimentação antes do trabalho, melhor a qualidade daquilo que vamos fazer. Certo? A respeito do sono, mesma coisa. Que nós possamos estar bem descansados. Nós que é domingo de manhã, ou se é no fim da tarde, que a gente possa ter um momento prévio de reflexão, de preparo, para que a gente doe uma energia de boa qualidade. Outro aspecto que é da sala de passe. Então, geralmente a gente abaixa um pouco a luminosidade, coloca uma luz de outra cor ali, favorecer a introspecção. Importante ter cuidado com a ventilação também. Às vezes a gente fica dentro da sala e não percebe, mas aquilo fica muito abafado. Então são cuidados de logística, mas que a gente tem que estar sempre atento. Okay? Bom, e se às vezes aplica-se o passe e o passista se sente mal depois? Ou a pessoa que recebeu se sente mal? E se acontece alguma situação imprevista na hora do passe? Já aconteceu, a gente vai aplicar o passe, a pessoa que está recebendo fica mediunizada. O que a gente faz? Daí a importância do ESD. Igual eu falei, não é porque a pessoa viu 20 vezes uma cirurgia que ela está habilitada a fazer. Porque na hora que existem as situações imprevistas, se não tem um conhecimento prévio do que existe, do que está acontecendo ali, não vai resolver.
Daí a importância do grupo ser harmônico. Se o grupo está harmonizado, naturalmente já há pessoas com um pouco mais de experiência que podem atuar. E basicamente, o que nós vamos fazer? Cultivar a serenidade, implorar para que os benfeitores espirituais nos auxiliem na resolução do problema. Não é momento de ocorrer manifestação mediúnica. Então, aconteceu algum imprevisto de qualquer natureza, encerre-se aquela turma que está recebendo, aquele grupo, avise-se a pessoa para guardar um pouco, e aí muitas vezes é necessário que uma pessoa, uma terceira pessoa do atendimento fraterno, ou que algum dos trabalhadores acompanhe aquele indivíduo que teve a intercorrência para uma sala reservada e possa conversar, possa auxiliar. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que manter a calma, a serenidade e a convicção profunda de que Deus está no comando. Certo? Muito bem. Os itens mais importantes que eu coloquei aqui, já fiz uma abordagem rápida de todos eles, certo? Eu gostaria de saber agora se há algum aspecto específico que você tem interesse ou algum aspecto que nós mencionamos rapidamente e que valeria a pena falarmos um pouco mais antes de eu fazer o encerramento. Se alguém tem alguma dúvida, algum assunto, fala. No caso da mãe com o bebê, não fazer assim. Isso, bem lembrado. Eu, na verdade, até anotei aqui, crianças de colo, mas acabei pulando. Muito bem lembrado, obrigado. Quando vem criança de colo, então é uma informação importante, que nós mesmos, aqui há tanto tempo atrás, tínhamos aquela estratégia que é comum em várias casas, de colocar uma mão para cada um. E depois nós mudamos isso, porque é uma economia desnecessária. Vamos considerar de modo cômico, para que dividir as energias? Se estamos aqui para servir, e compreensivelmente a demanda da criança é diferente da demanda da mãe. Então é muito simples. A gente aplica o passe na criança primeiro, ou na mãe primeiro, e logo que terminar, a gente, sutilmente, avisa o pai ou a mãe, olha, agora você aguarda que faremos com outra pessoa, certo? Tem uma sugestão bem prática, Se a criança está bem quietinha, apliquemos primeiro na criança. Porque às vezes a criança se incomoda, começa a chorar depois, simplesmente por esperar. Porque se a criança já ficar quietinha, a gente aplica na criança. E se a criança depois se incomodar e tal, a gente tem a possibilidade de falar, olha, você pode sair e depois você volta. Se estão os dois cônjuges, ou se tem uma outra pessoa, ou os trabalhadores, pode se oferecer depois. A criança já tomou o passe, fica com a criança, e o pai ou a mãe, ou o adulto que estava com a criança, ele volta e recebe o passe. Então, assim, preferencialmente, se a criança está aquietada, está dormindo, a gente faz primeiro na criança. Acabou de fazer, a criança continua tranquila, a gente já aplica no adulto. Se a criança se incomodou, a gente pode sugerir. Se quiser ficar ali, criança chorando, tudo bem também. Porque a criança chora. Então é uma sugestão de uma dinâmica mais fácil. Certo? Mais alguma coisa? O que mais? Marcelo, Edgar Armon fala muito, quer dizer, foi o único que eu já ouvi falar a respeito da água fluidificada com relação à temperatura da água. A água não pode estar gelada, a água não pode estar no subir. Ou seja, a gente sabe da rigidez que o Edgar Armon ele tem, E se isso é necessário, se não é. E a questão também do alto passe. Muito bem lembrado, dois aspectos importantes. Obrigado, Gustavo.
A respeito da água frutificada, de temperatura, sim, eu vou ser bem honesto. Na literatura que eu conheço, da parte espírita, com exceção dessa referência que você fez, eu nunca vi trabalhos assim mais minuciosos, detalhando como deve ser a água. Em geral, uma recomendação de que a água seja fresca, simplesmente por uma questão de adequação para que a gente tome. Intuitivamente, né, a água a temperatura muito alta sugere que talvez não fosse mais adequado, porque a gente sabe que há uma interferência, né, a partir de diversos fluidos conforme a temperatura. Isso é algo de dedução, né, não li isso. E também não é pertinente uma água extremamente gelada, porque até conforme o tipo de problema do atendido ali não vai favorecer, né? Se está com uma traqueite, né, sinusite, enfim. Se bem que como a gente coloca também no copinho pequenininho e que fica ali na bandeja esperando, naturalmente vai ficar na temperatura ambiente que é mais adequada. Então eu não tenho informações muito mais detalhadas sobre isso. Nesses casos eu considero que o bom senso deve prevalecer. Uma água fresca atende bem ao propósito. Marcelo, posso só fazer uma parte? É que se a parte material não faz tanta diferença, na parte principal, parece que não tem muito por que saber se ela é um pouco mais gelada, um pouco mais quente. É irrelevante, né? O importante é a frutificação da água. Não, eu sou leiga, né? Sou uma pessoa. Não, eu concordo plenamente, mas eu acho muito válida a pergunta, porque eventualmente a gente pode se questionar. Né? Então chega uma pessoa que está difícil, olha, posso pôr a água? Tem muitas pessoas que estão em tratamento, negócio de trazer uma garrafinha e tal, para que a água seja frutificada. Põe na geladeira, não põe, né? De modo geral, a água fresca no recipiente limpo, ela suporta vários tipos. Né? Então, eu penso que a gente pode ter os mesmos cuidados de uma medicação qualquer. Não deixar no sol, não deixar que congele, até que a gente tenha informações assim mais minuciosas sobre isso, o consenso deve prevalecer. E a respeito do autopasse, o que vem a ser o autopasse? O Divaldo Franco também comenta sobre isso em uma de suas palestras. É a pessoa que se vislumbra num momento de desafio, de dificuldade, desequilíbrio, e impõe, né, as mãos sobre si mesmo. Nesse contexto, a gente pode fazer um questionamento, né? Se a pessoa reconhece que não está num momento favorável, equilibrado, será que essa postura, ela não está considerando, podemos considerar assim, ela mesma trazendo energias que já são desequilibradas para si mesma? O caso aqui é nós lembrarmos que o passe é uma combinação. O passo que nós fazemos aqui, do magnetismo animal, ou seja, da energia relativa ao corpo físico e da parte espiritual. Se a pessoa se coloca na postura de rogar um passe ao plano espiritual superior, a humildade em que ela se coloca, a solicitação de socorro que está sendo formulada, certamente já traduzem uma postura que está muito bem colocada no Evangelho. Quando Jesus fala, pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Aí podemos até considerar que se a pessoa se sente mais convicta com o gesto do autopasse, muito bem. Mas nesses casos, é possível constatarmos que o grande aporte de reequilíbrio está sendo da pátria espiritual. Então, é válido que se faça, mas podemos considerar principalmente que a postura de pedir ajuda, a oração que é formulada
a identificação de estarmos em uma postura de necessidade, é isso que fará a diferença. Como André Luiz também, quando ele, depois de seus 8 anos no umbral, ele resolve formular uma oração sincera, e aí ele é socorrido. Quando ele fala, é preciso haver sofrido muito para compreender o real valor de uma oração. Então, nesses casos, a postura nossa de solicitar é que trará o grande benefício da paz espiritual, já que nós nos identificamos como necessitados naquele momento. Aí é o passe espiritual. Sim, aí vamos contar muito mais com o passe espiritual. Marcelo, e se o passista, mesmo ele pensa que está bem, mas ele não está muito harmonizado, a pessoa que está sentada ali recebe as energias que ela precisa? Mesmo o passista não estando bem harmonizado, mas ele pensa que está ou não? É muito boa essa pergunta, né? E se o passista, na verdade, está mais desequilibrado do que assistido? Isso pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Daí a importância do grupo, da harmonia do grupo, a importância de nós, como trabalhadores, termos esse discernimento. Hoje não estou bem. E saber que isso é perfeitamente compreensível, normal. Se tivermos essa humildade, que é o pré-requisito mais importante para o trabalho cristão, fica fácil. Hoje eu não estou bem. Hoje eu vou receber o passe. Mas e se acontecer esta situação? Se a casa é bem amparada, bem respaldada, se o grupo tem harmonia, podemos considerar que não seria justo a pessoa ser prejudicada quando ela está ali buscando um auxílio. Então podemos compreender que a espiritualidade superior irá atuar de modo que aquela pessoa não receba energias maléficas, energias desequilibradas. Um dos livros do André Luiz tem uma passagem interessante. É numa reunião mediúnica, mas o contexto se aplica também. Que um dos médiuns vinha de uma semana muito perturbada. Mesmo assim, se apresentou como em condições de atuar. Ele já não vinha zelando da sua disciplina, da sua proposta de trabalho e assim por diante. E também não se apresentou como alguém que estivesse necessitado de auxílio. Foi como um trabalhador. E como ele estava presente, as energias emanadas daquele indivíduo estavam prejudicando o trabalho mediúnico. André Luiz descreve que a espiritualidade superior fez como se fosse uma redoma de fluidos espirituais para que as emanações alcoólicas de outra natureza que aquele indivíduo emanava, que aquelas emanações não perturbassem o ambiente. Então ele foi isolado. Para isso, a casa tem que contar com um respaldo do plano espiritual equilibrado, eficiente. E aí vem o compromisso que todos temos com a casa. Se nós todos formos vigilantes, disciplinados, assistidos, frequentadores, trabalhadores, podemos contar que a casa poderá ter esses recursos. Mas é compreensível que a pessoa que vai com a postura para receber como necessitada não poderá ser prejudicada dentro de um ambiente que é majoritariamente equilibrado. Então, se a casa estiver perturbada, desequilibrada, infelizmente não podemos pensar que vai haver uma assistência das melhores. E a pessoa pode até se perturbar mais. Isso é um fato. Marcelo, com relação ao posicionamento das mãos, existe alguma informação que o paciente precisa saber sobre algum chakra, alguma coisa assim específica? Ou como você mencionou, nós não temos pleno conhecimento do que está acontecendo, é melhor não nos pegarmos a esse aspecto e só contemplar a oração? Muito boa pergunta, Léo.
Nesse livro Passo Magnético, né, que eu usei como referência aqui do Salvador Gentili, ele sugere, que é o que nós propusemos, que se direcione as mãos, né, basicamente para o chakra coronário, que é este logo no alto da cabeça, certo? Sendo um dos centros de energia mais importantes, considerado por vários autores como sendo o principal, podemos considerar que a partir dele as energias serão distribuídas por todo o organismo. Especialmente no passe, como é estabelecido no trabalho de rotina, em que o nosso tempo é restrito e que a maioria de nós não tem domínio amplo de algum órgão específico, de como manejar os próprios fluidos para atuar especificamente naquele local. Então, a partir do momento em que nós consideramos que, de modo ordinário, rotineiro, não estamos em condições de manipular com precisão, a prudência nos recomenda que nós nos ofereçamos como instrumento de doação com o nosso melhor desempenho, para que a espiritualidade o conduza naquele organismo da maneira mais adequada possível. Nós temos um caso no grupo da prece de uma pessoa que está doente, fica no quarto isolado, e nós damos o passe na porta. Ele já teve problemas, inclusive, de vírus, provavelmente por alguém que entrou com algum problema. Nesse caso, nós ali estamos como, vamos dizer, suporte de um passe que seria espiritual, né? Porque a gente não está colocando a mão na cabeça dele, entendeu? É isso? Sim. O fato de nós não estarmos muito próximos a uma distância específica não invalida a doação de nossas energias, né? Eu vou usar como exemplo também uma história muito, muito bonita, muito interessante. Eu já contei aqui outras vezes, mas a parte final hoje não vem ao caso. Em que o Divaldo relata a despedida de uma mãe para com sua filha bastante jovem, né, saindo da adolescência, numa estação de trem. O Divaldo conta que se comoveu de ver o carinho da mãe, a ternura, enquanto ela abraçava aquela filha. E o Divaldo foi percebendo que da mãe emanava uma energia luminosa, de um tom muito suave, que envolvia toda a filha. E que essa energia partia do coração, né, o chakra que se posiciona na região cardíaca, e envolvia toda a filha. E aí a filha entrou no trem, e o trem foi se afastando. E o Divaldo conta que ele percebeu que um vínculo, né, um cordão fluídico, permanecia da mãe acompanhando a filha por um longo trecho da estrada. Aquele fio foi se adelgaçando bem sutilmente, né? Mas a energia que a filha recebeu continuou. Só o fio que foi se adelgaçando assim, por muitos quilômetros. Então, conforme a unção da nossa oração, da nossa proposta, podemos estar a muita distância. E aí nós pedimos para que os espíritos benfeitores utilizem a nossa energia conforme a necessidade da pessoa. Para nós, dada a nossa limitação, faz diferença quando a gente recebe o passo, quando a gente aplica, uma maior proximidade. Mas numa condição como essa, havendo uma predisposição verdadeira, sincera, é muito compreensível que não só o passe espiritual atue, mas que a energia que vocês poderem doar vai contribuir. Existem pessoas que, quando a gente vai aplicar o passe, você sente em suas mãos coisas diferentes. Às vezes formigamento, às vezes cargas elétricas. Você pode explicar isso? O tamanho? Essas circunstâncias, né, são comuns. Às vezes a gente sente não só na mão, você
Você sente uma comoção muito grande, eventualmente algum ligeiro mal-estar, tudo bem. Nós temos que compreender que o nosso campo energético está atuando no campo energético de outra pessoa. E a natureza das nossas percepções vai variar. E algumas vezes sentimos um bem-estar enorme. É possível que talvez um familiar querido, um espírito benfeitor esteja muito grato pela pessoa ter vindo buscar o passe e ministra energias espirituais da mais alta qualidade que vão se casar com as nossas energias, e aí nós percebemos que estamos recebendo algo diferenciado. Muito bem. Outras vezes há realmente uma percepção fluídica que não é das melhores. Tudo bem. A nossa predisposição tem que ser sempre adictória, entendendo que, como há uma interação energética, sensações diferentes fazem parte do contexto. A vida atuando na troca de energias no momento do passe. Mas, assim como no trabalho mediúnico, se a nossa disposição é sincera, se confiamos no grupo, confiamos na casa e no poder do Pai, ainda que haja alguma ligeira sensação menos agradável, será passageira e será compensada pelos mentores espirituais. Por isso, tem alguns passos que a gente sente algumas vezes. Você sente um quente assim no rosto. A impressão que sai mesmo da mão, né? A energia e ela seca. Não é impressão, né? Na verdade é isso mesmo. Algumas vezes a nossa percepção é maior. Conforme o nosso preparo, conforme aquele dia, conforme o paciente que está ali, ou assistido, melhor dizendo. Isso tudo é normal, essas impressões, percepções, né? Cabe ao passista se esforçar, manter a serenidade, não se comover demasiadamente, porque as outras pessoas que estão ali não têm a obrigação de saber o que se passou. Podem se impressionar. Ainda que você tenha se comovido favoravelmente, se você vai às lágrimas, né, quando alguém está recebendo passe, isso pode causar uma certa alteração no psiquismo do ambiente. Então, cabe ao passista, em qualquer circunstância, permanecer com a postura de quem está sendo um instrumento, oferecer o seu melhor, saber que a espiritualidade superior está no comando, que algumas energias podem ser distintas de uma para outra pessoa, como é muito natural, mas realizar o trabalho com muita serenidade. Fazer uma observação e uma questão. Muitas vezes a gente vai aplicar o passe, principalmente pessoas que vêm na casa da primeira vez. Aconteceu, por exemplo, da pessoa vir e ficar de perna cruzada para receber o passe. Quando não, às vezes a pessoa tem que boné na câmara de passe. A gente deveria, com bom senso, pedir que a pessoa, porque, pelo que eu já estudei, até para o próprio conselho da federação, a pessoa deve se sentar, né, de uma forma confortável para receber. A partir do momento que ela vai de perna cruzada, ou mesmo de boné, qual seria mais ou menos assim? O que nós deveríamos pedir para a pessoa tirar o boné, cruzar a perna? Olha, Fernando, eu particularmente penso que devemos fazer o nosso trabalho de modo anônimo, sem interferir. Por quê? A pessoa que vai com uma postura, a gente percebe até no modo de andar, a pessoa está ali contrariada, ou sem muita convicção, lamentar que a pessoa não possa aproveitar tudo que a espiritualidade tem a proporcionar. Mas é compreensível que a pessoa já não se encontra no seu melhor momento. E às vezes há um empenho imenso da espiritualidade, dos familiares,
para que a pessoa venha uma primeira vez, para que a pessoa se disponha a receber o passe. E nós somos extremamente suscetíveis ao melindre. Então, particularmente, aquela pessoa que se mostra mais resistente, refratária, se a gente faz uma abordagem, de uma maneira que não seja bem recebida, é o que precisaria para a pessoa se aborrecer e não voltar mais. É uma limitação, é uma pena que a pessoa tenha isso. Mas nós somos assim. Nós somos muito suscetíveis ao melindre. Então, a nossa parte é fazer o nosso melhor, querendo a pessoa, assim, declaradamente ou parcialmente. Eu gostaria de dar um exemplo de um dos voos que a gente aplicou ao passe. Ele já desencarnou, mas a gente chegava, ele não gostava, não queria. Se você fosse cumprimentá-lo, ele ainda tocava a sua mão com aspereza. Então a gente ia quase sempre assim, numa distância que ele não se aborrecesse muito, e fazia a nossa melhor oração por ele. Se ele vai aproveitar aquilo bem ou não nos diz respeito. Mas o nosso dever é oferecer o nosso melhor. E que tal se a pessoa não sabe? Por exemplo, a primeira vez que vem, está necessitado, normalmente é jovem, que está agora no momento de saboné, e não teria sido educado, humilde, e tem que ter certas. Não seria caso, então, diante do passe, dar uma orientação de uma forma geral? Você entendeu, meu? Eu continuo pensando que não. Primeiro porque o boné não vai atrapalhar a captação. Nem a perna cruzada. Nem a perna cruzada, nem a touca, nem o gorro, nem a cabeça baixa, a cabeça para cima, não vai. É simplesmente querer receber o não. A questão é que nós percebemos quando a pessoa se senta, a pessoa fecha os olhos, está numa concentração, que já há uma predisposição maior para receber. E a pessoa que chega com uma postura, o conjunto dela, mostrando um pouco de reverência ou de contrariedade, é uma pena porque talvez poderia desfrutar de mais benefícios. Mais uma vez, nós não é dever na Câmara de Paz de darmos educação, normas de boas maneiras. Então eu penso que a gente não deveria. E tem um aspecto que eu já reparei várias vezes. A pessoa começa assim, vem contrariada, vem emburrada. Depois, naturalmente, todos nós, quando vamos nos equilibrando, começamos a adotar posturas mais equilibradas. Então é interessante vermos os 3 jovens que vêm com toda aquela característica de quem está ali de modo refratário. Com o passar das semanas, chega, tira o boné, fica uma postura mais ereta, mais concentrada. Certo? O que mais? Deu o nosso horário, mas ainda podemos conversar alguns minutos se tiver alguma outra dúvida. Tem. Eu gostaria de fazer então um apelo para todos nós, antes da nossa oração. Que nós, todos, como trabalhadores que somos, ou que nos dispusemos a ser, que nós temos uma vigilância redobrada com a nossa conduta, com a nossa postura, frente ao contexto que a nossa sociedade atravessa. No país, no mundo como um todo. Nós temos o dever de nos portar como espíritos imortais. Dever. Nós sabemos que Terra, que o Brasil levará séculos para atingir a condição de mundo evoluído que nós desejamos.
esse processo está em transição, está acontecendo. E cada um de nós é um instrumento fundamental dessa etapa de melhoria. Nós não podemos nos portar como Judas. Judas tinha plena convicção na superioridade do Cristo. Mas ele queria que o mundo se resolvesse naquela hora, do jeito que ele achava certo. Sabemos também que isso estava nas Escrituras, né? Que o modo como Jesus desencarnou fazia parte da programação. Mas o que eu digo aqui é que nós aproveitemos a lição. Nenhum de nós aqui vai ver na presente encarnação o mundo de regeneração constituído. Mas todos nós que estamos aqui temos o dever de fazer o nosso melhor para que este mundo de regeneração se instale. Há mais de 2000 anos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é lógico que não foi o mundo exterior, mas o mundo interior. Então nós precisamos trabalhar o nosso mundo interior. É deste mundo que nós iremos prestar contas. Trabalhadores que somos, queremos ser. Muita vigilância nos comentários, no uso dos meios de comunicação, das redes sociais. Temos que lembrar que Deus está no comando. Bom, deu o nosso horário, tem nosso trabalho aqui na sequência, né? Então façamos agora a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando uma compreensão melhor das tarefas que podemos realizar em Teu nome, Jesus. E para isso rogamos que nos conceda o discernimento necessário para a correta compreensão da vida espiritual, que é a vida verdadeira, da transitoriedade da matéria, para que nós sejamos instrumentos úteis aos benfeitores espirituais em tudo que formos realizar. Por isso te agradecemos, Jesus, e pedimos que o Senhor nos ampare e nos sustente hoje e sempre. Graças a Deus.